quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. Amém. Deus é fiel. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Capítulo 4, verso 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possa ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, a qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Até aí, curva sua cabeça. Pai, na sua bondade, no seu amor, na sua graça, na presença do Senhor, nós nos colocamos, oferecendo ao Senhor cânticos e louvores, oferecendo para o Senhor a nossa vida como oferta viva em seu altar. Te louvamos, ó Deus, por esse dia, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Temos o privilégio de iniciarmos a nossa semana na sua casa, na sua presença, em companhia dos nossos irmãos, em companhia da família cristã. Meu Deus, nós amamos o Senhor, é por isso que estamos aqui. Somos gratos pelo seu amor, o amor que é derramado sobre nós, na bondade do Senhor Jesus e na misericórdia do Senhor Jesus. Nós iremos aprender um pouquinho mais das Sagradas Escrituras e pedimos para que o Senhor ilumine a nossa mente, traga fogo em nosso coração, para que esse sermão, para que essa edificação, para que essa mensagem, essa instrução seja para o nosso crescimento, seja para o nosso alinhamento. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Amém. Aumenta só um pouquinho o retorno para mim. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu quero falar com vocês essa manhã sobre paternidade espiritual. É um tema extremamente bíblico, mas é um tema também que muitos corrompem esse assunto, porque acabam transformando esse tema paternidade espiritual como uma forma de laçar as pessoas, né? E colocar sobre elas uma autoridade mais humana do que espiritual, né? E isso não é bom, né? Isso não é legal. Isso é antibíblico. Então a gente vai corrigir isso a partir desse ensinamento. Inclusive, se você quiser depois compartilhar esse estudo, ele estará disponível de forma integral em nossas plataformas, no nosso aplicativo. Se você não instalou o nosso aplicativo, se você está nos assistindo pelo Facebook, instala o nosso aplicativo aí na Play Store do Google e também da Apple. Você vai encontrar, coloca lá, Igreja Batista Manancial Araxá. Você vai achar o nosso aplicativo. Eu não sei se coloca a palavra igreja. Não, é só Batista Manancial Araxá. Você vai encontrar, o logo é vermelho. Você instala aí no seu celular, que você vai ter acesso integral a esse estudo. Você pode compartilhar. De repente até mesmo com o seu pastor, o seu líder, né? Que eu acredito que será de muita importância esse estudo. Nós estamos diante de um texto do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, uma igreja que deu muito trabalho para Paulo, muito trabalho para Paulo. Para quem não sabe, a cidade de Coríntios era uma cidade portuária, uma cidade que ficava no litoral, era rota de mercadantes, né? Mercadores
Era uma região extremamente idólatra, um lugar extremamente dado ao paganismo. E o pastor nessa época era o Timóteo. O Timóteo pastoreava a igreja de Coríntios, um grande abacaxi, né? Timóteo teve que lidar com inúmeras situações complicadíssimas aqui, porque a cultura helenista, o que é cultura helenista? É muito interessante essa questão das culturas, porque nós vamos ver ao longo das narrativas de Paulo em suas cartas, a começar em Coríntios, nós vamos ver que Paulo tenta trabalhar uma nova cultura. Paulo tenta trabalhar uma nova cultura, uma nova identidade, uma nova forma de se apresentar ao mundo, socialmente falando. Paulo tem esse trabalho também, de construir um processo cultural que não é fácil, lembrando que a cultura de um povo, ela não nasce apenas em questão local, né? A cultura ela é a nível nacional, ou seja, ela abrange todo aquele território, né? Porque é muito natural que esses novos hábitos vão se espalhando, né, em torno da onde ele nasce, na origem, vai se espalhando. Então é muito interessante. Se você for para Israel, lá tem uma cultura que pega toda Israel, né? Assim que se você for para a América, da mesma forma, como se você, aqui no Brasil também tem regiões com culturas distintas. Se você for para o Rio Grande do Sul, lá tem regiões, o Rio Grande do Sul tem uma outra cultura, uma cultura diferente um pouco dos mineiros. Como Minas também tem uma cultura diferente um pouco dos gaúchos. E desconstruir uma cultura não é nada fácil, por quê? Porque a desconstrução de uma cultura requer uma nova cultura. Isso chama contracultura, né? Então você vai construir uma nova forma de viver, novos hábitos, novos jeitos, novas formas de se apresentar socialmente. Então Paulo, ele estava trabalhando na pregação do evangelho, na implantação de igreja e na implantação desta cultura cristã, que é uma cultura exclusiva do cristianismo, que nasce com Jesus Cristo. Então, Coríntios foi difícil, foi muito difícil, porque Coríntios tinha, como eu disse, várias coisas ali que gerava empecilho para o crescimento da igreja. Timóteo teve que recorrer ao seu pai espiritual, que era Paulo, buscando orientações. Vamos citar um exemplo clássico, o uso do véu, é onde nós temos aí algumas denominações evangélicas que ainda usam o véu, por entender que o véu foi dado à igreja, né? O véu nasce, a ideia do véu nasce na igreja de Coríntios. Foi uma forma que o apóstolo Paulo achou para separar, né? Fazer uma separação entre mulheres convertidas e mulheres ainda não convertidas. Por quê? Porque na cidade de Coríntios havia um templo mesmo, um templo, todos sabem o que é templo, levantada a uma deusa pagã que era adorada por prostitutas. E essas mulheres, elas rapavam as cabeças, elas tinham suas cabeças rapadas como voto de pacto a essa deusa, né? Então o que acontece? Essas mulheres, quando conheciam Jesus, elas saíam do templo, saíam da igreja e ainda eram confundidas fora da igreja como prostitutas, né? Então era muito ruim. Você quer mudar de vida, você muda de vida, você não quer mais viver aquela vida, mas ainda você ser confundida com as prostitutas. E por que elas eram confundidas? Porque era muito natural você identificar uma prostituta. Era natural, os marinheiros sabiam quem era e quem não era. As que não eram tinham cabelos compridos, tinham cabelos. As que eram, tinham a cabeça rapada, então era fácil identificar, era muito fácil identificar. Então essas mulheres que tinham cabeças rapadas entravam no templo, serviam ao Senhor, adoravam ao Senhor, queria ter uma vida digna e reta. Mas ao sair do templo, elas eram confundidas com prostitutas. E isso começou a chatear as mulheres, elas foram procurar Paulo, Timóteo, olha, não dá, a gente está... Como é que a gente faz para resolver isso e tal?
Timóteo também não sabia como resolver, consultou Paulo. Paulo disse, põe o véu sobre a cabeça. Assim que o cabelo crescer, tira o véu, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Funcionou, né? Deu certo, a estratégia foi legal. E Paulo vai afirmar, olha, eu estou escrevendo isso para você, eu estou aqui em Roma. Paulo estava em Roma quando escreve isso, se não me falha a memória. E Paulo vai dizer, aqui a gente não tem esse costume não. Então, ou seja, isso é só para ir mesmo, só para a sua cidade, é só para o que está acontecendo aí, tá? Então, beleza, então ficou por isso mesmo. Só que aí, o que é uma heresia? Heresia é uma interpretação errada da Bíblia. Aí alguns fundadores de religião, de movimentos pseudo-evangélicos, pensaram esse texto e falaram, agora as mulheres têm que usar véu. Né? Bom, enfim, são várias doutrinas que são várias coisas que aconteceram em Coríntios que tomou tempo de Paulo. Paulo teve que se debruçar de como enfrentar essas culturas pagãs, culturas que iam contra aquilo que é o evangelho, aquilo que é o amor de Cristo ao povo e tal. Enfim, Paulo vai tratar de inúmeros assuntos, vai tratar da forma que os escravos naquela época eram tratados pelos seus senhores. Lembrando muito bem, você não pode confundir, preste minha atenção, muitas vezes há palavras na Bíblia que diz, vós servos, obedecei aos vossos senhores. Essas falas, vós servos, obedecei aos vossos senhores, está se referindo aos escravos daquele tempo. Pessoas que eram compradas como escravos, levados para casa para trabalhar como escravos. Paulo direcionava muitas das suas palavras para esses escravos que tiveram encontro com o Senhor. E direcionava também palavras para os senhores dos escravos que também tiveram encontro com o Senhor. Nós vamos ver um clássico aí, de um escravo que foge, que é o Tito, né? Ele foge do seu senhor, gera problema para o seu senhor, foge, e depois Paulo então vai escrever para o senhor, ou seja, para o dono desse discípulo, dizendo, olha, recebe ele aí. Né? Então, veja, nós temos vários contextos aqui, várias histórias, várias ilustrações, várias aplicações dentro da igreja de Coríntios, que a gente tira lições para a nossa igreja. Por exemplo, o capítulo 2, até o final do capítulo 2, se constrói uma ideia de quando Paulo vai levar a sua mensagem para a igreja, ele primeiro demonstra o seu caráter como pregador. Ele faz importância de lembrar quem ele é diante da igreja. Há uma necessidade de Paulo de trazer isso sobre quem ele é. E ele vai lembrar algumas coisas. Capítulo 2, que ele começa assim, eu, irmão, fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavra ou de sabedorias, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo. E ele vai escrevendo um pouquinho, falando um pouquinho sobre ele. Eu estive com vocês na fraqueza, com temor a Deus e com grande tremor. A minha palavra, então você vai ver que ele está falando dele. Ele fala um pouco dele. Por quê? Porque aqui ele está colocando a cultura dele, a vida dele, o caráter dele, a posição dele, o testemunho dele, o exemplo dele para a igreja. Ele está se colocando como exemplo, ele está se aplicando como exemplo. Para quê? Para que depois ele viesse com os cortes, fatiando aquilo que estava errado, que precisava ser tirado. E o capítulo 3, ele começa a falar do espírito mundano que estava dentro da igreja. Então ele começa no capítulo 3, dizendo esse espírito mundano que estava fazendo divisão dentro da igreja de Coríntios. E aí ele vai engrossar um pouco o seu discurso, ele vai engrossar um pouco a sua fala. Ele já não vai falar mais da forma que ele falou no início, quando ele chegou lá. Agora ele dá um tom mais severo, agora ele dá um tom... É como se Paulo estivesse aqui pregando agora e engrossasse um pouco a voz, entonasse um pouco a voz, erguesse um pouco a altura da sua voz, porque ele queria chamar a atenção da igreja. E ele começa dizendo o seguinte, e eu, irmão, eu não vos pude falar como espirituais, mas como os carnais, como a meninos em Cristo,
com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podia, ou seja, está jogando para o passado, não podia, nem tampouco ainda agora posso, porque ainda vocês são carnais. Então Paulo está batendo numa igreja que está mais voltada para a carnalidade do que para a espiritualidade. E isso revoltou Paulo de uma forma que ele vai trazer muitas instruções, né? E para poder acabar com esta divisão que havia dentro da igreja, dos espirituais, dos carnais, de quem se achava mais santo, de quem se achava mais justo, e também daqueles que estavam provocando dissidência, estavam provocando divisão, mentiras, fofoca, trazendo coisas que Paulo não ensinou. E aí ele vai então trazer tudo isso. Mas aí ele vai chegar ao seguinte, vai chegar ao ponto dele encarar um grupo de gente que se sentem o máximo em relação às suas próprias obras. E aí ele vai falar assim lá no versículo 13 do capítulo 13, coloca para mim aí, filho. Ele vai dizer assim: a obra de cada um se manifestará na verdade. Ou seja, o que vocês estão fazendo, o que todo mundo está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo, então, vai se manifestar na verdade. O tempo vai declarar se as obras de vocês é verdadeira ou não. E pelo fogo será descoberta, porque o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que vocês estão fazendo, o fogo vai revelar. As obras de vocês serão reveladas. Veja o versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa gerará galardão. Ou seja, se aquilo que vocês fizeram nesta igreja, para esta igreja, tudo que vocês trabalharam para esta igreja, tudo que vocês fizeram para esta igreja, se permanecer, se aguentar o fogo, se aguentar a pressão, se aguentar de fato tudo que por amor a Cristo é necessário aguentar, então você vai receber o galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, o que acontece quando você queima alguma coisa? Desaparece. Acaba. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Sofrerá detrimento, ou seja, você vai sofrer com isso. Você vai passar por dificuldades, você vai sofrer por isso. Mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Ou seja, ele não enfatiza a obra do sujeito, ele enfatiza o sujeito. Mas havia um grupo de gente que queriam se destacar pelo fato de dizer: olha, eu faço mais que você, eu sou melhor que você, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Então Paulo vai trabalhando isto de uma forma sábia, sempre deixando claro que as palavras que ele estava trazendo eram palavras inspiradas pelo Espírito Santo. O versículo 21 ele encerra praticamente esse contexto, esse texto todo, essa fala toda do capítulo 3. Coloca aí para mim, filho, por favor. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ou seja, não procure glória, não procure se vangloriar, não procure se achar melhor que ninguém. Isso é muito importante, né? E aí nós chegamos no capítulo 4. E o capítulo 4, Paulo traz sobre a função dos ministros de Deus. Paulo fala um pouco sobre ele. Paulo fala um pouco sobre humildade e também sobre a autoridade do apóstolo sobre a igreja. A autoridade que foi dada de Deus para os pastores. E ele se coloca aqui como pastor principal, mas ao mesmo tempo ele se coloca na condição de um pai. Pai é aquele que cuida, pai é aquele que exorta, pai é aquele que orienta, pai é aquele que instrui, pai é aquele que adverte. Isso é pai, é aquele que acolhe. Então, o Paulo ele traz um pouquinho sobre isso. E aí nós vamos entender um pouco essa definição de paternidade espiritual. E eu queria que ficasse claro para você que a paternidade espiritual é a relação de dois cristãos. É a relação de dois cristãos. Na qual um compartilha o evangelho de vida
e o outro recebe esse compartilhamento, essa palavra de direcionamento e procura caminhar nesse direcionamento, procura andar nesta palavra, procura seguir o que está sendo ensinado. Eis o risco. Eis o risco por quê? Porque muitas pessoas, em vez de direcionar o sujeito a caminhar nas Escrituras, vai direcionar o sujeito a caminhar na sua vontade própria, nos seus desejos, naquilo que ele acha que deve ser certo, naquilo que ele acha que é o melhor para o sujeito. Então não vale a opinião pessoal. Assim como um psicólogo, quando orienta tecnicamente o seu paciente, ele não pode dar opinião pessoal, ele tem que dar opinião técnica científica. Da mesma forma, seguindo a mesma linha, deve ser o pai espiritual. O sujeito que está gerando um filho, ele precisa entender que não vale aquilo que ele acha, as suas opiniões. O que vale é o que ele ensina a partir das Escrituras e mais próximo possível das Escrituras. Então nós estamos vendo o quê? Uma sucessiva escada de quedas, aonde cai o líder, cai a igreja, aonde cai o pai, cai o filho. E isto é ruim, muito ruim. Por que que tem muitas igrejas que, se o pastor cai, ela fecha as portas? Todo mundo cai junto. Todo mundo cai. Por quê? Porque aquele líder nutriu a igreja em torno de si, em torno das suas convicções, em torno daquilo que ele acha e aquilo que ele acredita, não em torno das Escrituras. Então Paulo sempre teve esse cuidado de levar a igreja para viver em torno daquilo que ele ensinava, que tem relação com Cristo, que é o Evangelho. Então você vai ver, líder de grupo musical cai, o grupo musical cai todo. Líder diaconal, o líder cai, todo mundo cai. E essa queda, na realidade, se dá não apenas do sujeito querer praticar o que o outro praticou. Cai no sentido de cai o amor, cai a fé, cai a esperança, cai o desejo de querer voltar para a igreja. Por que que nós temos um número grande hoje? Quase 6 milhões de pessoas são desigrejados. O que é o desigrejado? É o sujeito que acredita que não precisa de igreja. Não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de nada. É ele e a família dele ali, na casa dele. Por que esse movimento cresce? Por que esse movimento cresce muito? Por decepções com a liderança. Então, veja, eu costumo dizer que a igreja evangélica ela é um grande exército. Um grande exército. Potente, forte. Um exército esmagador mesmo. Um exército. Ninguém segura o exército da igreja. Ninguém consegue segurar. O mundo inteiro, ninguém no mundo consegue segurar a igreja. Só que esse exército tem um problema. Qual? Quando um soldado cai ferido, ele passa por cima. Ele passa por cima. Você já percebeu que um ímpio, um cantor de forró, um ator de televisão, o Will Smith da vida, faz uma besteira, cai em adultério, cai em pecado, vira um escândalo na mídia. Passa 15 dias, 30 dias, ele volta com mais sucesso, volta com mais fama, o povo acolhe, o povo recebe, o povo, não, vamos tocar a vida, toca o barco. Cai no meio evangélico para você ver. Vai um pastor adulterar para você ver. Vai um pastor adulterar para você ver. Ele nunca mais, principalmente na região onde ele está, vai conseguir se recuperar, vai conseguir se levantar, porque o movimento evangélico é assassino de reputação. É muito triste dizer isso, mas nós somos assassinos de reputação. Você pode dizer, eu não sou. Quando você se cala ou quando você fala alguma coisa, você está colaborando para que seja. Espero que não seja. Mas nós desacreditamos no fato de que o pastor que caiu em adultério possa ter condições de se recuperar, reconstruir sua família e voltar para o lugar onde ele não devia ter saído. Quando um líder de música cai, um cantor evangélico cai, nunca mais volta. Os pastores já cancelam a agenda, já
Não volta mais, não volta mais. Nós temos clássicos aí de cantores gospel que caiu que não voltou mais. Se tem um movimento que assassina a reputação, é o movimento evangélico. E não tem como. O sujeito encontra perdão na mulher, encontra perdão no marido, encontra perdão na família, encontra perdão nos parentes, encontra perdão em Deus, encontra perdão em si. Mas a igreja não perdoa. Os evangélicos fazem questão de não perdoar. Não a sua maioria. Não na sua maioria. Por que isso? Por causa deles mesmos. Por causa de nós, líderes mesmo. Por quê, pastor? Me explica melhor. Porque há um excesso por parte de quem ensina de querer mostrar um nível de santidade e justiça que está além daquilo que ele possa viver. É o cultuar em torno de si. É o culto acontecendo em torno dele. Tudo acontece em volta dele, para ele, com ele. Sem ele nada acontece. E na realidade teria que ser o oposto. Tudo tem que acontecer em torno das Escrituras, em torno do Senhor. Então a igreja ela é nutrida em torno do pastor. O movimento ele acontece em torno do líder. Tudo acontece em torno do pastor, no pastor, através do pastor. Então quando ele cai, é natural. É natural que isso aconteça. Então eu não culpo a igreja eu não culpo o movimento evangélico por ter levado essa fama de assassinos de reputação, porque o movimento foi instruído e está sendo instruído constantemente por líderes assim. Quando a Bíblia diz, não sejais vós demasiadamente santo, nem demasiadamente justo, para que não caia em condenação, está explicando, você pode vacilar, você pode cair. Você pode cair, tropeçar e aí vai gerar escândalos para as pessoas. Ai daqueles que veem o escândalo. Então, temos que tomar muito cuidado com as nossas opiniões pessoais. Com aquilo que a gente acha. E tenho trazido isso para mim como lição. Obviamente, se eu estou ensinando a você, o primeiro a aprender aqui sou eu. Então, isso tem que ficar claro. A igreja não pode ser construída em torno de um homem. A igreja tem que ser construída em torno de Cristo. Em torno de Jesus. A igreja não pode ser construída em torno de um grupo familiar. Tem igrejas por aí, quem manda na igreja é um grupo familiar. É um grupo familiar que manda na igreja. Tira pastor, coloca pastor, tira líder, coloca líder. Então a igreja não pode ser construída em torno de um homem. A igreja tem que ser construída em torno de Cristo. Ela tem liderança? Tem liderança. Ela tem pastor? Tem pastor. Tem conselho? Tem conselho. Isso funciona em todo lugar, né? Todo lugar precisa ter alguém que lidera. Mas os fundamentos, a base de ideias, a ideologia, a cultura daquele movimento tem que ser originária na Bíblia. Não pode ser fora disso. Nas Escrituras. Enfim, então, paternidade espiritual, porque, eu estou enfatizando isso também, porque é o seguinte, essa semana que passou, uma pregadora foi no Instagram confessar que traiu o marido. Essa pregadora assembleiana, era ela extremamente moralista, famosíssima no Brasil, pregava em grandes congressos, mulher rodava o mundo todo, hoje ela mora nos Estados Unidos. E era moralista. Batia em quem caía, pisava em quem estava no chão. Assim, a mulher era terrível. Assim, as pregações dela, todo mundo batia palma, choravam, levantavam de pé e tal. Aí, do nada, descobriu que ela engravidou de um outro pastor, traiu o marido era pastor. E a semana ela foi na internet falar que não imaginava que ia sofrer tanto. Não por causa do pecado, mas por causa do escândalo que o pecado gerou. E ela disse, não imaginava que eu ia sofrer tanta pedrada, tanta perseguição, tanta coisa dos evangélicos. Eu achava que eu fosse ser acolhida pelos evangélicos. Achava que os evangélicos, mas eu fui detonada, eu fui metralhada. Então é isso. Esse é o retrato do nosso movimento. Infelizmente, temos que orar para que Deus mude essa realidade. Se vai mudar, nós não sabemos. Então, diferente de uma amizade ou irmandade espiritual, a paternidade espiritual, ela envolve posições distintas. Um é o papel do pai,
e outro é o papel do filho. O pai ensina, orienta, corrige, até repreende, mas ama, cuida, fortalece e intercede. O filho honra, imita, serve e obedece. Gente, não dá para imitar alguém que prega algo e vive diferente. Não dá. Não dá, não tem como. Não tem como. Porque vocês perceberam que acaba o culto, eu não saio por ali? Eu saio por aqui. Eu fico aqui. Eu só entro por ali porque quando eu chego no culto, foi uma estratégia nossa, foi muito bom essa estratégia. Quando eu chego, eu vou direto para o gabinete orar e preparar a palavra, revisar a palavra e não ter contato com ninguém, exatamente para não ter que ouvir o problema desse alguém e subir no púlpito pregar sobre aquele problema e as coisas se encaixarem de uma forma que o sujeito achar que a mensagem foi direcionada. Mas eu não saio por ali. Por quê? Porque o pastor precisa ter esse entendimento que a vida dele é pública. Vida pública te obriga a estar no meio do público. Te obriga a estar no meio do povo. E quando um pastor expõe a sua vida de forma pública, ele tem que estar preparado a ouvir críticas. Porque as pessoas vão encontrar os erros dele. Então por que tem muito pastor que sai por ali e vai embora? Por que tem muito pastor que a vida dele é um livro fechado? Porque tem medo de expor aquilo que de fato ele vive. Pregar é muito fácil, viver que é o difícil. Pregar é fácil, subir aqui, pregar, ensinar todo mundo, é muito fácil. Viver é difícil. Então, quanto mais você permite que as pessoas conheçam os seus erros, mais você está dizendo para as pessoas, olha, foque em Jesus. Foque em Jesus. Quanto mais você esconde os seus erros, quanto mais você esconde as suas falhas e tenta privar isto, achando que vai ser bom isso para você no meio de uma família, mais vulnerável você está para levar um tombo grande. Você cai, aí acabou. Aí todo mundo vai, olha, não achava que ele fazia isso, olha, por que ele fez isso? Então, muitos pastores hoje saem por fora porque tem medo de estar no meio do povo. Tem medo de encontrar um credor no meio da igreja que vai abraçar ele e falar, ô pastor, eu vim aqui cobrar o senhor aquele cheque que voltou. Tem medo de encontrar aquela jovem aquele rolo, tem medo. Tem medo de ficar muito tempo com os filhos na igreja, de repente o filho vai e conta pro outro lá quem ele é. Não é? Sai de casa, já dá a regra pros filhos já. Vocês não falam que eu bati em vocês hoje não, viu? E os filhos vêm todo tremendo para ir para a igreja, com medo de falar para as pessoas. Filhos oprimidos. Filhos que são espancados em casa, mulheres que são espancadas em casa. Bota mordaça na boca das crianças, bota mordaça na boca dos filhos, para virem para a igreja, para não falar nada. E acaba o culto, sai a família inteira correndo, ninguém entende nada. Então, prega o que não vive. Paulo nunca teve medo de pregar, porque tudo que ele pregava, ele vivia. Tudo que ele pregava, ele vivia. Nós temos que ter essa certeza que aquilo que nós pregamos, nós estamos vivendo. E se você está pregando algo que ainda não viveu, se esforce para viver. Se esforce para fazer aquilo que você está pregando. Se esforce para fazer aquilo que você está ensinando. Não confunda. Não confunda problema interpessoal com problema de caráter. Você não vai se dar bem com todo mundo. Não se julgue uma pessoa boa porque todo mundo gosta de você. Está errado. Nem todo mundo gosta de você. Tem gente que não gosta de você. Tem gente que não vai com a tua cara. Não, pastor, eu não faço mal para ninguém. Faz sim, você faz mal para alguém. Sem você saber, você está fazendo mal para alguém. Sem você saber, você está fazendo mal para alguém. Sem você saber. Então, não queira achar que o fato de você ter um monte de amigos e todo mundo em sua volta gosta de você, que você está fazendo a vontade de Jesus. Nem Jesus agradou todo mundo. Isso é clássico. Nem Jesus agradou todo mundo. Você vai ser motivo de decepção para alguém.
Vai ter gente que vai te bloquear no Facebook, no Instagram. Vai ter gente que vai ver você, não quer andar do seu lado. Você vai ser motivo de decepção para alguém. E Jesus vai deixar claro isso. Jesus vai deixar claro isso. Agora, as nossas decepções não podem ser provocadas pelo nosso caráter. E nem pelas nossas convicções pessoais. Coloque isto como meta na sua vida. Se tiver que arranjar problema comigo, arranje. Pelo fato de eu amar Jesus. Agora, pelo fato de ser quem eu sou, aí você avalia se você quer andar comigo ou não. Porque de repente você gosta de vermelho, eu gosto de verde, você gosta de azul, gosta de preto. Então, de repente, os seus gostos não batem com o meu e cada um vai andar para um lado. Então, Paulo ficou tranquilo quanto a isto, porque Paulo pregava o que vivia. Agora vai comigo lá, no Antigo Testamento, para vocês entenderem que essa ideia de paternidade espiritual não é de hoje, não começa no Novo Testamento. Ela começa lá atrás. Gênesis capítulo 45, versículo 8. Olha o que diz o texto. Assim não fosses vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como resgate em toda a terra do Egito. Aí vai vir alguém e vai dizer, não, pastor, a tradução original é ministro, não é pai. Ok. O que faz um ministro? Ensina, instrui, orienta, adverte. O que faz um pai? A mesma coisa. Faraó foi colocado como filho de José. José foi colocado como pai espiritual na vida de Faraó. Na vida de Faraó. Para quê? Para que Faraó andasse bem. Para que Faraó caminhasse bem. Para que Faraó prosperasse. E de fato, tudo que Faraó fez, prosperou. Por quê? Porque tinha José ao seu lado. Tinha José ao seu lado. Outro texto, 2 Reis, capítulo 2, verso 12. 2 Reis, capítulo 2, verso 12. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando das suas vestes, os rasgou em duas partes. O que é isso aí? A relação entre Elias e Eliseu. Elias se tornou pai de Eliseu, ao ponto de Eliseu chamar o Elias de pai. Nesse texto em especial, Deus está levando a um arrebatamento. Arrebatamento, para quem não sabe, a palavra arrebatamento significa sequestro. Significa sequestrar. Deus está sequestrando, está levando, está roubando, está tirando ele da terra, está tomando para si. Enquanto Elias está sendo levado, Eliseu grita, meu pai, grita para o pai dele, espiritual. Né? Agora, como é que pode? Ele não tinha pai biológico? Tinha. E como é que pode ele ter outro pai? Chamar outro de pai? É porque ele entendeu a autoridade de Elias sobre a vida dele. Ele entendeu a posição de Elias sobre a vida dele. Eliseu tinha pais biológicos. Ao ponto de quando Elias foi chamá-lo para caminhar junto com ele, foi chamar Eliseu para esta obra profética, Eliseu fala assim, deixa eu despedir dos meus pais biológicos primeiro. Vai lá para mim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. 1 Reis 19, versículo 19. Olha lá, quer ver? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate. Olha lá, filho de Safate. Safate é um homem que andava lavrando a terra, cuidando da terra, com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 10ª. Elias passou por ele, lançou sua capa sobre ele. Imagine que coisa linda. Elias tirou a capa, jogou sobre Eliseu assim, ó. Jogou sobre Eliseu. Isso aí é uma figura de estou colocando sobre você agora o que está sobre mim. Vai para o versículo 20. Então, deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe. Então Eliseu tinha pai e tinha mãe. E então te seguirei. E Elias disse, vai, mas volta, porque te tenho eu feito. Pode ir, mas volta. Então Eliseu tinha um pai, Eliseu tinha uma mãe.
E Eliseu, então, tratava Elias como se Elias fosse o seu pai. Quem está entendendo diz amém. Aí vem Jesus. Dentro dessa figura de pai espiritual, dentro desse contexto de família cristã, vem Jesus trazer o fechamento disso, dizendo o seguinte: de fato, se existe pai, existe uma família. Se existe filho, existe uma família. E aí, Jesus coloca a igreja na condição desta família. A igreja é esta família. Vai lá, Marcos capítulo 10, verso 29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado. Presta atenção. Esse texto ele é um pouco truncado. Se você não prestar atenção, você acaba não entendendo o que está acontecendo aqui. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe. Ponto. Jesus está dizendo o seguinte: larga a sua família biológica. Deixa ela. No sentido espiritual. Deixa ela. Continua. Ou mulher, ou filhos, ou campos, ou por amor de mim e do evangelho. Então dizendo assim, ó, você vai largar tudo isto por amor a mim, por amor ao evangelho. Olha o que você vai receber em troca. Joga o versículo 30. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos. Do que Jesus está falando? Peraí, ele está falando para eu deixar a minha família biológica e está dizendo que eu vou ganhar 100 vezes mais a mesma família que eu tive? Não. Você vai ganhar, se você deixou o seu irmão por amor a Cristo, você vai ganhar mais 100 novos irmãos. Se você deixou sua mãe por amor a Cristo, você vai ganhar 100 novas mães. Deixou o seu pai? Ok, por amor a Cristo e o Evangelho, você vai ganhar 100 novos pais. Ele está dizendo, ok, a sua família não te aceita por você me amar, por você pregar a minha palavra, tua família não te aceita? Não, você tem uma nova família. Seu pai não te aceita, você tem um novo pai. Sua mãe não te aceita, você tem uma nova mãe. Seus irmãos não te aceitam, você tem novos irmãos. Porque família mesmo, para mim, é quem faz a minha vontade, é o que Jesus disse. Então existe uma família. Não queira você congregar numa igreja, fazer parte de uma igreja, ou fazer parte do corpo, sem entender que você é membro de uma família cristã. Você é membro de uma família. Agora, em toda a família tem problema, meu filho. Toda a família tem o filho que é emburrado, o irmão que é chato, o primo que não é legal. Toda a família tem o irmão lá que é ranzinza, tem o outro que é bicudo. Então toda a família tem um que fala muito, tem outro que se acha muito. Não é diferente na igreja, é a mesma coisa. A diferença está em que o centro dessa família e os olhares desses membros da família está apontado para uma pessoa, Jesus Cristo. Então Jesus ele visualiza os seus discípulos como essa família espiritual. Vai lá para mim, Marcos capítulo 3, verso 34, por favor. Nós vamos ler 2 versículos, 34 e 35, olha lá. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos. Jesus está dizendo: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Não está apontando para Maria, e muito menos para os filhos de José, para os filhos de Maria. Eis aqui
minha mãe e meus irmãos. Quem que são essas pessoas? Versículo 35, por favor. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então, você que nega a existência da paternidade espiritual, você também tem que negar a existência da família espiritual. Você que quer viver de uma forma independente dentro da igreja, então você tem que sair da igreja, porque a igreja é uma família. Todos que querem viver de forma independente numa família, vai ter problema com os seus familiares. O filho que quer viver independente do pai e da mãe, ele não pode viver debaixo do mesmo teto do pai e da mãe. Ele não pode viver junto com o pai e com a mãe. Porque vai ter problema. Relação familiar é relação de dependência. Relação familiar é relação de dependência. Você vai depender de alguma coisa do outro. Do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, da temperança, do equilíbrio, do recurso financeiro, da ajuda. Alguma coisa você vai depender. Então a igreja é uma família. A igreja é uma família sentada em torno de um Pai bondoso chamado Jesus Cristo, que dita as normas, que dita as regras, que dá a sua autoridade a quem Ele quer. E a autoridade que Ele deu para quem Ele quer, de fato, numa igreja, foi dada ao pastor. Não tem como negar isso. Tem como querer achar que você agora vai se tornar o pastor, o pai, na sua família, sendo filho. Vai querer ocupar o lugar do seu pai. Está errado. Quando a gente vê filhos dando na cara de pai, filhos dizendo para o pai o que o pai não pode fazer e o que o pai deve fazer, nós estamos chegando num ponto de que o pai perdeu a sua identidade de pai, o filho perdeu sua identidade de filho por falta de quê? Por falta de doutrina. O que é doutrina? Ensino. O pai esqueceu que ele é pai, começou a se veredar pelo caminho da podridão, e isso não trouxe exemplo claro de justiça e santidade para o filho esqueceu que é filho, começou a incorporar aquilo que ele acha certo e que um pai deve fazer e não faz, e os papéis se inverteram, e virou o que virou. E virou a casa onde a mãe não fala nada, o filho manda na mãe, onde o pai não pode dizer nada. Então não tem jeito, isso na família cristã é a mesma coisa. É a mesma coisa. Fazer parte dessa família espiritual é se sujeitar a os princípios espirituais, deixado por Deus aos homens e mulheres espirituais. Deus deixou princípios para nós, homens e mulheres espirituais. E a convicção religiosa traz mais pessoas para a igreja do que de fato os princípios espirituais. Os costumes traz mais pessoas para a igreja do que de fato os princípios espirituais. A vontade de estar junto traz mais pessoas para a igreja do que os princípios espirituais. E é os princípios espirituais que precisam governar a nossa casa, a nossa família. Não a nossa vontade de frequentar um movimento evangélico. Não a nossa vontade de pregar. Não o nosso desejo de estar cuidando do templo do Senhor. É os princípios espirituais. É os princípios espirituais. E esses princípios espirituais começam pelo princípio familiar. Princípio familiar. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, meu filho. Nós vamos encerrar 10h30, tá, irmãos? Capítulo 12, verso 14. Veja o que diz o texto. Eis aqui estou pronto para ver, pela terceira vez, e ter com vocês. E não vos serei pesado. Ou seja, eu não vou dar custo para vocês, pode ficar tranquilo. Não vou também perturbar ninguém. Eu estou indo aí visitar vocês, é o que Paulo está dizendo. E ter com vocês, não serei pesado, pois que não busco o que é de vocês. Eu não busco o que vocês têm, eu busco vocês. Muda para mim essa versão, filho, para a NVI, por favor. Ótimo, essa aqui é melhor. Agora estou pronto para visitá-lo pela terceira vez e não serei um peso. Porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso,
Os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. Eu estou indo visitar vocês, não quero ser um peso na vida de vocês, eu não estou indo aí para tirar nada de vocês, ao contrário, eu estou indo aí por causa de vocês. E outra coisa, não é vocês que tem que juntar dinheiro, riqueza para mim, é eu que tenho que fazer isso por vocês. Não é o que vemos, não é o que nós enxergamos. O que nós vemos? Nós vemos líderes construindo impérios para si. Literalmente. Construindo riquezas para si. Esfolando e tirando a lã da ovelha até na carne. Já viu como tira a lã de ovelha? Passa a máquina e você fica aquela carne branca. Tem líderes que tiram tanta lã que chega na carne vermelha. Aí a ovelha não consegue mais produzir lã. Tão fraca que ela fica. O Paulo está deixando claro aqui que o seu comportamento como líder espiritual tem que ser bem próximo ao pai biológico. O que o pai faz com o filho? Tudo que o pai constrói fica para quem? O filho. Os meus bens ficarão para os meus filhos. Isso é herança. Qual que é a maior herança que um pai espiritual pode deixar para uma igreja? Bom ensinamento, boa doutrina, boa palavra, um coração cheio de amor, de acolhimento, de instrução. Ele deixar isto para a igreja como herança. Foi o que Paulo está dizendo. Paulo não tinha nada, irmãos. Paulo não tinha um gato para puxar com o rabo. Né, Júlio? Paulo não tinha nada. E olha que Paulo foi rico. Paulo abriu mão da riqueza toda para seguir Jesus. Ele foi rico. Se fosse nesse tempo, Paulo era dono de construtora. A Bíblia vai dizer que Paulo era construtor de tendas. Paulo largou tudo. A riqueza do Pai, presta atenção, é entregue pelo próprio Pai aos seus filhos. Então a maior riqueza que nós temos que ter para dar aos filhos é a palavra de Deus. É o alimento. Não é ficar subindo no púlpito contando as suas mazelas, as suas tristezas, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, ficar chorando para a igreja, fazendo a igreja ter dó de você, fazendo a igreja ficar com piedade, vamos ajudar ele, tadinho, ele precisa de ajuda. Meu filho, não faça isso. Você que é pai, faça isso. É um desespero, sabe? Ninguém colabora, ninguém ajuda. Eu preciso apelar, eu preciso gravar um vídeo, fazer as pessoas ajudarem. Não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso. Se você é pai e é pai de uma igreja de filhos que ama você, não precisa se esforçar para nada. O filho que ama o pai, entende o pai, compreende o pai, aceita o convite do pai, responde o pedido do pai segundo a medida que é possível para ele. Então por que nós vemos gente apelando, distribuindo envelope, fazendo campanha, indo para o monte levar envelope, jogando na internet, gravando vídeo, dando indireta para um, dando indireta para outro, porque a minha igreja é miserável, porque a minha igreja é isso, porque meu povo é isso. Por quê? Porque você, pai, não tem sido um bom pai. Muitas pessoas dizem assim para mim, eu já ouvi isso, de pastores dizendo assim para mim, pastor, você pastor é uma igreja tão pequena, mas a sua igreja é tão próspera. Você tem uma igreja de ricos, né? De pessoas ricas. Eu falo, tem sim, todos que congregam lá é rico. Todos que congregam lá é rico. Ricos no Espírito Santo, ricos de sabedoria, ricos de amor, ricos de entendimento, ricos de compreensão, ricos em tudo isso. Nós já ouvimos isso, eu e o Eduardo já ouvimos isso. A igreja de vocês é de elite, né? Você ouviu também? Que elite, meus irmãos? Tirando o pastor Ricardo, que é milionário, o resto... O pastor Ricardo tem um jato, vai sair daqui e vai pegar o jato dele. É isto, é uma igreja que ama,
A sua liderança é uma igreja que analisa, e como os crentes de Bereia, enquanto o pregador pregava, os crentes de Bereia, Paulo vai dizer, analisavam as escrituras para ver se de fato aquilo que eles pregavam tinha conexo com aquilo que eles falavam. Ou melhor, com aquilo que estava no texto. Então, não precisa nada disso. Você tem que ter isso no seu coração. Que a maior herança que você vai deixar para os seus filhos, não é tirando deles para tentar devolver. É produzindo para eles. É entregando a eles. Eu fui visitar um casal essa semana, Deus falou no meu coração, leve tal coisa. Eu levei. E aí, o casal recebeu e disse, obrigado pastor, nós de fato estávamos precisando disso. Eu falei, mas isso não é tão importante, o que é mais importante para você é o que eu vim fazer aqui, orar por você, ministrar uma palavra sobre a sua vida, abençoar você para que você encontre direcionamento, e é isso que, esse é o maior tesouro que um pastor pode deixar, que um pai espiritual pode deixar para o filho. Você, papai, que está me assistindo agora, você vai construir casas, você vai comprar carros, vai comprar aviões, vai fazer de tudo, vai deixar tudo para os seus filhos. Essa não é a maior herança, isso acaba, isso se destrói. Conta a história que um homem muito rico, fazendeiro, entregou uma Bíblia para o filho. E o filho era um daqueles filhos que gostava de gastar tudo que o pai tinha. Entregou uma Bíblia para o filho, e em cima da Bíblia, deu um cheque para o filho. Um cheque de $1 milhão. Falou, filho, o pai está para morrer. O pai não está bem. Os médicos deram para mim 3 meses de vida. Aqui tem $1 milhão. É todo o dinheiro que o pai tem, Filho, quando o pai morrer, você desconta esse cheque, investe na lavoura, cuida de tudo que tem aqui na lavoura, compre mais gado, compre mais cavalo, expanda um pouco mais a fazenda, expanda isso aqui, mas não perca os bens que o papai deixou para você. Ele disse, pode deixar pai, pode deixar, e ficou com o cheque. Quando o pai morreu, no dia seguinte, horas depois, ele foi no banco, descontou o cheque, a primeira coisa que ele fez foi sair para a gandaia. E ele ficou 1 ano gastando tudo que tinha, todo dia. E a Bíblia, do jeito que o pai dele entregou para ele, ficou em cima da estante. Do jeito que o pai entregou para ele, ele só pegou o cheque que estava em cima. Ele gastou toda a herança que o pai dele deu para ele. Gastou tanto que ele foi no banco, penhorou a fazenda. Só que antes do pai morrer, o pai disse uma coisa para ele. Filho, você promete que você vai investir esse dinheiro? Ele disse, prometo, pai. Filho, promete para o pai que se você não investir esse dinheiro, você vai tirar a sua vida. Pai? Tirar minha vida? Sim. Pai, mas que pedido louco é esse? Você vai acabar com tudo que é meu? Não tem sentido mais você viver, ué. Eu já preparei lá no celeiro. Está preparadinho lá no celeiro. Uma forca para você se matar. Se você gastar todo esse dinheiro, não tiver mais 1 centavo, você vai lá, vai subir naquela forca, passar a corda no pescoço e se jogar de lá. Eu quero que você se mate. Pai, nunca eu vou fazer isso. Você nunca vai fazer isso, filho? Nunca. Não vai mesmo, filho? Não. Então você promete para mim que você vai pegar esse dinheiro e investir? Eu prometo, pai. Eu prometo para o senhor que eu vou investir. Mas se você gastar tudo, você vai se matar? Pai, eu não vou fazer isso. Me responda. Ele diz, tá bom, pai. Já que o senhor quer ouvir, se eu gastar tudo, eu vou lá e me mato. Pedido louco de um pai. E esse menino gastou todo o dinheiro do pai. O banco chegou, deu a intimação que a fazenda ia ser penhorada. Ele acordou um dia desesperado. E a Bíblia, do jeito que o pai entregou, estava lá. E ele pegou a Bíblia. E abriu a Bíblia. Quando ele abriu a primeira parte, ele disse assim, filho, o que resta agora é se matar. Na Bíblia, o pai escreveu na Bíblia, filho, o que resta agora é se matar. O pai sabia que ele nunca ia abrir a Bíblia. O filho abriu a Bíblia, estava lá, filho, o que resta agora é se matar. Você acabou com tudo, né?
Você traiu o pai. Na hora que ele viu aquilo, ele chorou e disse: pai, eu vou fazer o que o senhor falou. Saiu disposto a se matar. Olhou para casa para a última vez, deu um beijo no retrato do pai, deu um beijo no retrato da mãe, despediu do cachorro, olhou para a fazenda que perdeu tudo para o banco e disse: acabou, eu vou me matar. Saiu, foi lá no celeiro, subiu uma escada, tinha um tronco grande, extenso assim, uma viga grande entre um lado do celeiro e o outro lado, e uma corda no meio, estava prontinha com um banco. O pai deixou pronto para ele se matar. Ele subiu, passou a corda, olhou para tudo aquilo e falou: pai, o senhor me conhecia mesmo, o senhor sabia que eu ia fazer isso. E se jogou. Só que na hora que ele se jogou, o tronco quebrou. O pai tinha deixado cerrado o tronco. E ele levou um capote. Pum! E na hora que ele caiu, um monte de pedras preciosas caiu do tronco. E caiu alguns bilhetes. E no bilhete dizia assim: filho, recomece. Faça tudo o que deve ser feito de forma certa. A melhor herança que um pai pode deixar para o teu filho é acreditar que mesmo o filho, não tendo condições alguma de fazer o que é certo, todo dia é uma oportunidade nova de se recomeçar. É acreditar que é possível o recomeço. Desistir é muito fácil. O pai conhecia o filho que tinha. O pai sabia que ele ia gastar com tudo. O pai preparou tudo aquilo para que ele pudesse receber um choque da vida e entender que não é assim que se lida com herança. E o princípio familiar de Paulo é muito parecido com o princípio biológico. E olha o exercício paterno. Vou correr que eu tenho 10 minutos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Vai lá. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho. Chamando Timóteo de filho. Filipenses capítulo 2, verso 22. Rapidinho agora. Filipenses 2, 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho, ao lado do seu pai. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia da parte de Deus Pai. No mesmo capítulo, versículo 18. Mesmo capítulo, versículo 18. Timóteo, meu filho, dou a você instrução segundo a profecia já proferida a seu respeito. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, para encerrar Timóteo. 2 Timóteo 2, 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. Como é que eu nego a paternidade espiritual? Agora vamos para Tito. O exercício da paternidade de Paulo em Tito. Timóteo era o filho da fé. Tito é o filho da obediência. Olha lá, Tito capítulo 1, verso 4. Vai lá, Tito 1, verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graças na parte de Deus Pai, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tito era um filho obediente. Olha o que Paulo vai dizer sobre Tito lá em Gálatas, capítulo 2, verso 3. Gálatas 2, 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se apesar de ser grego. Ou seja, nunca obriguei Tito a fazer nada. Nunca obriguei a fazer nada, ele só era obediente. Vamos para Onésimo. Filemão, capítulo 1, verso 10. Eu falei Tito aquela hora, eu falei errado. É Onésimo que era escravo. Onésimo que era escravo. Não Tito. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Esse Onésimo era um escravo. Na cadeia encontrou Paulo, e Paulo gerou ele. Paulo gerou esse cara, Paulo evangelizou, Paulo ganhou ele para Jesus.
um pai que enaltece a utilidade do filho. Olha o versículo 11. Ele antes era inútil para vocês, mas agora ele é útil, tanto para vocês quanto para mim. Ou seja, recebe esse menino aí. Pode receber ele. Recebe ele como se estivesse recebendo a mim. Vai lá para o versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Versículo 18. Se ele prejudicou vocês, põe na minha conta que eu pago. Está vendo? A postura de Paulo em relação aos seus filhos na fé. Então, o exercício da paternidade espiritual de Paulo era com a igreja toda, não era com um ou dois, com a igreja toda. E o capítulo 4 que nós lemos, versículo 14 diz: não estou tentando envergonhar ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-lo como meus filhos, é no plural, meus filhos amados. Embora vocês possam ter 10 mil tutores em Cristo, ou seja, vocês têm um monte de gente aí que vocês buscam conselho, trocam ideias, sabe, gostam de conversar, são amigos de caminhada cristã, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Eu gerei por meio do Evangelho. A geração de filhos acontece por meio do Evangelho. A pregação da palavra gera instruções profundas. Paulo também era pai da igreja na Galáxia, Gálatas capítulo 4, verso 19. Olha o que diz Paulo lá para a igreja da Galácia. Gálatas capítulo 4, verso 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em você. Gente, mulher sabe o tanto que dói o parto. Não é? Parto normal. O Paulo está dizendo, eu estou sofrendo dores de parto por gerar vocês. Você percebeu que a gente desiste, tem muita gente que desiste muito fácil dos outros? Desistir é fácil. São poucos que querem sofrer dores de parto. Aí perguntam assim, falam assim, eu não teria a paciência que o pastor tem. É porque você não quer sentir as dores de parto. Você não quer sentir as dores de parto. Gerar um filho não é fácil. Não, porque você tem paciência demais, pelo amor de Deus. Eu já tinha mandado para pôr xixina já. É as dores de parto. Gerar um filho não é fácil. Enquanto um parto biológico leva 9 meses, tem parto que está levando 10 anos, 9 anos, 7 anos. Incrível que pareça. Tem crente que está na igreja faz 10 anos e ainda está no processo de geração ainda. Agora, pai que ama disciplina. Pai que ama corrige. Pai que ama adverte. Pai que ama põe de castigo. O castigo é bom. Vai lá, no cantinho lá. Fica aí, um tempo. Agora, quem rejeita a disciplina, a Bíblia diz que quem rejeita a disciplina, rejeita o próprio Deus. Por que as pessoas trocam de igreja muito fácil? Por que as pessoas trocam de igreja, pastor Ricardo, como troca de camiseta? Porque não aceita a disciplina. Não aguenta a disciplina. Tem músico que você fala assim, irmão, você não vai tocar mais, você vai ficar um tempinho ali, Deus me deu a direção que você tem que ficar sentadinho no banco ali um tempo, você tem que ficar ser ministrado, ouvir o culto, a palavra. Não volta mais. Some, pega o violão, vai para outra igreja. Tá precisando de músico aí? Porque o que mais precisa na igreja, você que não sabe, viu? O que mais precisa na igreja é músico. O cara sai lá das profundezas do abismo do inferno com o violão nas costas, ele chega em qualquer igreja, se tiver um cara desorientado, ele fala, não, você vai tocar aqui, sobe aí. É assim, né, cara? Não, estão precisando disso aí aqui, bancar. E se canta bem então, aí acabou. Aí tira todo mundo que está lá, armando o playback, que está lá um ano, tadinha. Jesus, levou na igreja no playback. Chega esse sujeito do inferno, aí o pastor fala assim, não, irmão, agora você não precisa mais, agora nós temos um louvor. Jesus. É verdade. Olha só, eu vou fechar com esse texto aqui, para vocês entenderem que não é fácil. 2 Timóteo 2:24. Obrigado, filho. Vamos terminar com uma canção.
2 Timóteo 2:24, 2 versículos eu encerro. Eu encerro só com o fechamento, aqui eu fecho. Olha aqui diz o texto. E ao servo do Senhor não convém brigar. Está falando para todo mundo. Mas sim, ser amável para com todos. Apto para ensinar. Paciente. Então, nesse texto tem várias instruções. Primeiro, não pode brigar. Segundo, ser amável. Terceiro, está pronto para ensinar. Quarto, ser paciente. Só que aí ele continua dizendo assim, vai. Deve corrigir com mansidão aos que lhe opõem. Escuta, não é gritando com os outros que você vai ter obediência. Não é gritando com a ovelha. Não é gritando com o músico. Gritando com o diácono. Gritando com o porteiro. Que as pessoas vão te obedecer. Não é impondo a voz. Não é falando alto. Eu falo às vezes alto por emoção. Emocionado, solta toda essa... Deve corrigir com mansidão. Outra coisa também. O bom líder elogia em público, mas repreende no particular. Se você conseguir repreender perto de todo mundo, humilhar as pessoas, isso não é liderança não, você é índio, você é chefe. Deve corrigir com mansidão, os que lhe opõem, vai ter gente que vai se opor, é natural as pessoas se opor, eu não concordo, não aceito, não vou, não quero. Agora vem o texto, ó. Na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Quem dá o arrependimento do pecador? É o pastor? É a igreja? É o toque do violão que faz a pessoa se arrepender? É a noite de lasanha na sua casa que faz a pessoa se arrepender? Você pode dar 500 jantar para a pessoa. É o Espírito de Deus que faz a pessoa se arrepender. Olha lá. Levando ao conhecimento da verdade. Olha como é que essas pessoas estão. Versículo 26. Ó. Para que assim voltem à sobriedade. O que é sobriedade? Não é sóbrio, é pessoa racional, inteligente, sabe o que está fazendo, entende o que está acontecendo. O não sóbrio é o bêbado, é o iludido, é o que acha que está certo, mas está errado, é o que não entende nada da vida. Ok, voltem à sobriedade, agora aqui é sério. E escapem da armadilha do diabo. Essas pessoas, outro texto vai dizer, amarras do diabo. Essas pessoas estão amarradas pelo diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Então você quer enfiar a goela abaixo o evangelho do sujeito? Você quer enfiar um espeto de carne de um quilo de acém, de picanha assado na goela do sujeito? Não vai dar certo. Vai engasgar, ele vai morrer. Aí continua. Versículo 28, 27. Olha o que diz. Ah, desculpa, acabou. É isso aí mesmo. A fazerem sua vontade. É Deus que dá ao homem o arrependimento. Essa é uma instrução maravilhosa. Então eu encerro dizendo o seguinte. Primeiro, quem nunca foi filho não saberá ser pai. Esse é o primeiro ponto. Quem nunca foi filho não saberá ser pai. Não precisa colocar o texto não. Hebreus 5:12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres. Não, põe para fechar, eu passei 2 minutos. De fato, em Hebreus 5:12, de fato, embora esta altura, vocês já estão velhos pra caramba, aqui é para crente velho, embora esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Tem gente que está 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja e ainda precisa de leite. Não consegue alimento sólido. Quando recebe o alimento sólido, passa mal, vai embora tendo ânsia de vômito. Vai embora reclamando, rejeitando, falando com o pai, falando com a mãe, falando com o marido, falando com a esposa. Porque não aguenta, não suporta o alimento sólido. Não suporta uma palavra sólida. Não suporta 40 minutos de banco, quanto mais 1 hora, que é o que nós pregamos aqui, normalmente. O texto é claro. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança,
e não tem experiência no ensino da justiça. Então, ou seja, além de se alimentar de leite, quer vir aqui em cima e ensinar. Quer vir aqui ensinar. Perguntaram para mim assim, pastor, por que é que eu faço o estudo e entrego para os meus líderes ensinar? Porque a grande maioria está sendo alimentada por leite. A grande maioria são novos convertidos. Com exceção do pastor Júlio, que a célula dele é totalmente diferente. Como é que eu solto? Não posso. São novos na fé que têm que ser orientados. Precisa de uma orientação pastoral. Todo mundo naquela visão. Porque se soltar, cada um vai para um lado e vai ensinar o quê? É o leitinho, devagarzinho eles estão construindo. Está crescendo muito, né, Edilane? Devagarzinho está indo para o alimento sólido. Devagarzinho está conseguindo ensinar um pouco mais. Está acrescentando um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais lá. Sabe aquele, faz um macarrão, é só macarrão. Aí de repente colocou uma carne moída, colocou uma azeitoninha. Você está entendendo assim ou não? É isso. Eu poderia simplesmente falar, não, toca o barco todo mundo aí, vai, cada um prega de um jeito. Não é? Então tem que ter alguém que ensine, alguém que instrua, alguém que oriente. E na igreja tem muitos velhos que tá vindo para cá, tá vindo para lá, para cá, que precisa disso. Encerrar. Quem rejeita o pai, rejeita a condição de filho, e isso gera desnutrição espiritual. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. É muito bom ser alimentado, é muito bom ser instruído, seja o leitinho, seja o alimento sólido. Eu vou me alimentando, eu vou me esforçando, vou crescendo, vou me sujeitando, vou obedecendo. Escuta, a sua vida não se resume naquilo que você acha que é. A sua vida está no centro da vontade de Deus, que tem muita coisa boa para você, na vida do próximo que está do seu lado aí. Muita coisa legal, muita bênção tem para você ainda, no nome de Jesus. Abraça a sua família, abraça os seus irmãos, ame a sua igreja, ame o seu pastor, ame a casa do pai, ame o irmão da outra igreja, ame o pastor da outra igreja, ame os nossos irmãos de outras denominações. Somos uma família, somos um só corpo, em nome de Jesus.